Olá, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa. O irmão Alberto Lírio tem cara de pastor? Tem não, né? Eu tenho cara de quem está aqui no YouTube para enganar alguém? Tem não, né? Mas eu tenho uma responsabilidade. Sabe qual é? A responsabilidade de estudar um texto e trazer a realidade do texto. É claro que muitos líderes, muitos cães gulosos vão dizer assim: ih, já vem de novo irmão Alberto Lírio, já vem de novo nosso irmão Cláudio Mendes, já vem de novo esses irmãos preteristas. Graças a Deus. Olha só, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Esqueça tudo que você já ouviu sobre dízimo. Esqueça tudo que você já ouviu sobre dízimo. Mas aonde? No YouTube? Não. Dentro do templo religioso. Esqueça tudo que você já ouviu e dê valor aos inscritos bíblicos. Sabe o que eu quero falar aqui? Esse estudo é mais um estudo arrebatador sobre dízimo. Sobre dízimo. O que está escrito, meu querido, em Gênesis 14, o versículo 20? Sabe o que está escrito? Está escrito assim: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou, preste atenção, preste muito atenção, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, nas tuas mãos. Então, meu querido, até isso os líderes religiosos não entendem. Então é um advérbio. O que quer dizer um então? Depois disto que aconteceu com Abraão, aí esse então está relatando um fato anterior e vai dar prosseguimento ao que vem depois. Então é um advérbio que vai mostrar depois o que aconteceu no passado, o resultado do futuro é aquilo devido ao que aconteceu. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Você quer entender, meu querido, esse episódio de Gênesis? Você tem que estudar então Hebreus, no capítulo 7, o versículo 5. Claro que você pode estudar todo o capítulo 7 de Hebreus, mas eu vou citar o versículo 5, fala assim: e os que, dentre os filhos de Levi, dentre quem? Os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Eram os levíticos. E qual era a tribo sacerdotal de Israel? A tribo levita. Os levitas era a tribo sacerdotal. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio tinha, não é? Tem é o verbo, a colocação do verbo, não é? O tempo verbal presente era quando foi escrito. Mas quando eu estou 2000 anos depois que o verbo foi escrito, não é mais no tempo presente, é no tempo passado. Então eu tenho que ler assim: e os que dentre os filhos de Levi recebiam o sacerdócio, tinham ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. É quem? Quem que tinha de tomar o dízimo do povo? Eram os filhos de Levi. Era quem? A tribo sacerdotal. Então, isto é de seus irmãos.
ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Saído de onde? Dos lombos de Abraão. Por quê? Porque a tribo sacerdotal era a tribo de Levi, não era? E a tribo de Levi, ela podia tirar o dízimo das pessoas, do povo. Mas por que tinha que tirar? Porque a tribo sacerdotal, ela foi separada pelo Criador, o Eterno, para cuidar das coisas da consagração do sacrifício lá no templo. Na época, ele era um tabernáculo que montava e desmontavam. Aonde quer que o povo chegava, montava. Quando fosse sair, desmontavam. Quando você vem em Gênesis capítulo 28 e o versículo, não é, 22, diz assim: e esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo que Deus me der, ou de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Betel, aquele lugar. Aquele lugar, quem que colocou uma pedra ali para fazer uma marcação como coluna, e o lugar seria chamado Bet-El, ou seja, Bet, casa, El, Deus, ou seja, Betel, casa de Deus. Meu querido, quem que fez esse trabalho aqui? Jacó. Cadê Jacó? Cadê a pedra? Jacó era neto de quem? Era neto de Abraão. Então, por isso, a Bíblia diz que eles saíram de onde? Dos lombos de Abraão. Jacó era neto de Abraão. Jacó e Esaú era filho de Isaque. Quem era o pai de Isaque? Abraão. Então, vocês podem prestar atenção nisso aqui. O que vocês dizem sobre o dízimo? O que os pastores argumentam quando tira dinheiro das pessoas, dos seus membros? Primeiro, dízimo era alimento, e quem podia tirar dízimo das pessoas, a alimentação, era só os sacerdotes levitas. Pastor, você não é levita, você não é descendente de jeito nenhum, direto de Abraão, vocês não são da tribo de Levi, mas vocês se acham no direito de tirar dízimo das pessoas em dinheiro e diz que é para a obra de Deus. Vocês falam o que sobre dízimo? Que o dízimo é para pagar conta de luz, pagar conta de água, pagar as despesas da igreja. Quem mandou vocês construir templo? Foi Deus? Quem mandou vocês registrar uma denominação? Foi Deus. Quem mandou vocês construir 4 paredes e chamar de igreja? Foi Deus. Pastor, você sabia que justamente no lugar que Deus falou que ele não mais se faz presente, é justamente ali que vocês falam que Deus está? Justamente no lugar onde Deus fala que ele não mais habita, é que vocês chamam de casa de Deus. Casa de Deus, meu querido, não é isso aí que você vê hoje, não. Casa de Deus deixou de ser uma coluna de pedra, deixou de ser um templo de pedra, como era em Jerusalém, e passou a vigorar dentro de cada ser humano. Nós somos a morada do Altíssimo, meu querido. Em Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, abre sua Bíblia na escola dominical, em um culto que você chama culto de doutrina, abre a sua Bíblia. Em Atos capítulo 7, mostra a eles o versículo 48 e 49. Abre o capítulo 17 de Atos e mostra a eles o versículo 24 e o 25. Abra sua Bíblia em João capítulo 4 e mostra para eles o versículo 23 e 24. Vocês têm coragem, não? Hein? Quem mandou vocês construir templos? Deus é que não foi.
Porque vocês foram treinados para frequentar um templo. Vocês não foram treinados para estudar a Bíblia. O tempo que vocês deveriam ter para estudar a palavra, para ensinar a verdade, justamente aquilo que é, vocês sabem para quê? Vocês têm tempo para quê? Para ficar falando da vida do outro. Vocês têm tempo para bolar um plano, como que vocês vão conseguir atrair mais gente. Porque atraindo mais gente, vocês atraem mais dinheiro. Porque é do dízimo e da oferta. Em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 8, a partir do versículo 8, que é o texto que vocês mais usam para enganar as pessoas. O texto que vocês mais usam para enganar as pessoas. Vamos ler aqui Malaquias 3, a partir do versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Mas vocês não lêem o capítulo 1 não, o versículo 1 não. Vocês só lêem Malaquias 3 e 10. Sabe por quê? Ou vocês têm medo do vernáculo, da língua portuguesa, ou vocês têm medo de citar uma primeira pessoa aqui muito simples, daqui, ó. Não é a terceira pessoa, nem a segunda, não. É a primeira pessoa que eu vou passar para vocês. O meu papel é mostrar a verdade que vocês não mostram. Olha o que diz aqui. Preste atenção. Observe os detalhes. Vede, eu envio o meu anjo, o meu mensageiro, preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, ao seu templo, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Aqui estava falando, meu querido, daquilo que está em Mateus 16 e 28. Era a manifestação do Filho do Homem. Não era presença física, não. O dia do Senhor era a manifestação do Filho do Homem, que Daniel 7, Daniel 9 falou, que vocês dizem que é arrebatamento de igreja. Dia do Senhor sempre foi o dia do juízo, que aconteceu em Jerusalém, Israel. Isaías 63. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Epa, começou, hein? Purificará os filhos de Levi. Epa, é os de Levi. Não é os que os pastores falam, não. Claro, vocês só lêem o versículo 3 e o 10 sem o contexto. Aí é fácil enganar e engana quem não conhece Bíblia. Engana quem não sabe ler, infelizmente. Engana quem não gosta de estudar a palavra. Engana quem não gosta de ler Bíblia. Olha só. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Epa! Ofertas em quê? Em retidão. O que era oferta em retidão? Oferta sem roubo, sem manipulação, sem engano, sem mentira. Oferta em retidão. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Epa! Será que Deus aqui está lembrando dos dias de Abraão, que ele entregou o dízimo para Melquisedeque? Porque Melquisedeque representava o quê? Representava o próprio eterno Criador. Não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha começo, não tinha fim. Epa! Então o que está acontecendo aqui? Purificará o quê? As ofertas de retidão. O que era a oferta de retidão? Oferta sem roubo, sem manipulação, sem engano, sem mentira. Mas os levitas, que era a tribo sacerdotal, eles precisavam ser purificados. Por quê? Porque eles estavam fazendo alguma coisa errada. Que os pastores dizem que é os membros. Os pastores dizem que é os congregados. Mentira! É mentira. Então olha o que diz aqui, meu querido. O versículo 4 fala o quê?
as ofertas seriam como nos dias antigos. Epa! Agora vem o versículo 6. Olha que bonito. Olha, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, meu querido, dízimo sempre foi para a tribo de Levi tomar das pessoas. Eram os filhos de Levi que tinha que tirar, receber das 11 tribos de Israel os alimentos que eram levados para a casa do tesouro. O que era tesouro, casa do tesouro, irmão Alberto? No Velho Testamento, era o almoxarifado do templo. É como se você tivesse dentro da sua casa a cantina. A cantina serve para quê? A cantina ou a despensa, para você depositar os alimentos durante o mês. Você compra a cesta básica e você lá, coloca tudo lá durante o mês inteiro. Você precisa de óleo, você vai na despensa. Você precisa de arroz, você vai na despensa. Você precisa do macarrão, vai na despensa. Você precisa da farinha, vai na despensa. Casa do Tesouro não era o templo em Jerusalém, era uma sala reservada onde era uma espécie de almoxarifado. Por isso está escrito, meu querido, o versículo 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó. Meu querido, na língua portuguesa existe primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Eu vou passar para você para ver se você para de ser enganado. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa, vós. A terceira pessoa, eles. Meu querido, Deus estava falando, era com a tribo de Levi, era com os filhos de Israel da tribo de Levi. Ué, mas por que Deus não está falando com os dizimistas, não? Não, Deus estava falando com os que recebiam. Sabe quem é? É os pastores, é os líderes de hoje em dia, que recebe dinheiro dos membros e fala que é de Deus, e Deus nunca vem buscar. O anjo nunca vem buscar. E sabe o que eles fazem com o seu dízimo? Ele paga a prestação do carro, ele paga a prestação da fazenda, ele paga a prestação da faculdade da mulher dele, da faculdade do filho dele, ele paga a prestação do terreno que ele comprou para sua filha, para sua neta. É eles que são roubadores. Mas isso é quando valia. Dízimo era coisa da lei. Você já leu Gálatas 1? Você já leu Gálatas 3? Que quem vive segundo as ordenanças da lei vive debaixo de maldição? Você sabia que você, como dizimista no templo que você frequenta, ao invés de você ser abençoado, você é amaldiçoado? Por quê, irmão Alberto? Porque dízimo era coisa da lei. E a Bíblia diz que quem vive os preceitos da lei está embaixo de maldição. Agora veja o versículo 10, meu querido, do capítulo 3 de Malaquias. Olha para aqui. Vamos ler o versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Vossos pais quem? Os patriarcas, os profetas, os patriarcas que estavam aqui. Nós já estamos terminando o livro de Malaquias. Aqui já vai começar o período interbíblico, que Deus abandona o povo, Deus abandona o templo, Deus abandona a nação de Israel, até Jesus vir, que aqui está próximo dele vir. Aqui nós já estamos terminando o período do Velho Testamento. É claro que o Velho Testamento termina quando Jesus morre e volta para a eternidade. O Novo Testamento só começa ali no livro de Romanos. A ascensão é ali, em Atos, mas ali começa o Evangelho da Graça em Romanos. Agora presta atenção, meu querido. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Versículo 8. Todavia vós, está vendo a primeira pessoa aqui, meu querido, do plural? Vós eram eles, era vocês, era eles, não é eu, não é você. Nós estamos depois da cruz, nós já saímos de debaixo da maldição pela morte de Cristo na cruz do Calvário, querido. Aprenda isso, por favor. Ele diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? Nós, nos dízimos e nas ofertas alçadas.
Olha só, com maldição sois. Sois é quem, meu querido? Sois. Eram eles. Eram eles. Pelo amor de Deus, aprenda isso aqui. Com maldição sois amaldiçoado. Vocês vão ser amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoado. Porque me roubais, vós, a nação. A nação é no singular. Vós, a nação. Ou seja, vocês, a nação de Israel. Aí os líderes religiosos falam que é os brasileiros, falam que é os da Assembleia, falam que é os da Batista, falam que é os da não sei aonde, presbiteriano, todos aqueles que cobram dízimo, eu não sei qual a denominação que ainda cobra dízimo das pessoas, mas eu falo da Assembleia porque eu pertenci à Assembleia durante 45 anos. Então olha só o que diz. Agora vamos para o 10. Trazei. Quem está pedindo? Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Ele falou para que haja dinheiro. Por quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, para o almoxarifado, para a dispensa do templo, porque esse dízimo, esse alimento, iria sustentar a tribo de Levi enquanto o templo estivesse de pé, meu querido. Porque enquanto o templo em Jerusalém estivesse de pé, a lei estava valendo. Enquanto o templo estivesse de pé, a lei estava em vigor. Mas você lembra o que Jesus fez quando ele chegou em Jerusalém, chegou no templo? O que o templo tinha virado? Porque Deus ficou uma média de 400 anos sem falar com o povo de Israel, até que veio Jesus. Olha a situação que estava o templo. O que você acha dos dias de hoje? Você vai nos templos, eles fazem festa e lá eles fazem sempre uma cantinazinha. Lá eles sempre fazem uma cabaninha, não é? Ao templo que eles chamam de casa de Deus, sempre tem um lugarzinho reservado lá para eles fazer de comércio. Tem ou não tem? Fala a verdade. Você acha que é diferente dos tempos do Antigo Testamento? Ele falou, para que haja mantimento na minha casa. Depois vocês fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não vos, ou seja, abrir a janela do céu para vocês. Meu querido, para que haja o que ele falou, Deus falou, para que haja mantimento. Pastores são espertos, meu querido. Eles falam para você levar 10% do seu dinheiro e mais alguma coisa. Então, além de praticarem a lei, eles ainda fazem o quê? Mentem para as pessoas. Quem estava roubando a Deus não era os frequentadores do templo, não. Quem estava roubando não era as 11 tribos, não. Era a tribo de Levi. Aí o que aconteceu, meu querido? Uma coisa que você nunca ouviu, talvez. Falar sobre o dízimo que eu vou falar com você. Olha, uma coisa que está muito interessante na Bíblia, que ninguém ensina. Quem estava roubando eram os sacerdotes. Não era as 11 tribos de Israel. Mas aí, sabe o que acontecia? Como os sacerdotes estavam roubando, aí as 11 tribos viram que os sacerdotes estavam roubando, estavam desviando o dízimo para outras coisas, quem sabe berganha, quem sabe trazendo benefício próprio para os sacerdotes, que eram levitas, aí a nação toda começou a roubar, parou de entregar, parou de levar o dízimo, as alimentações que eram colhidas na roça, uma vez por mês, uma vez por ano. E aí? O dízimo ela é levado uma vez por ano. Sabe por quê? Porque uma vez por ano é que a roça produzia. E de 3 em 3 anos era feito um balanço no almoxarifado do templo. Lá em 1 Reis ou 2 Reis, no capítulo 31, 1 Crônica ou 2 Crônica. Eu não anotei aqui, vai demorar um pouquinho para... 1 Crônica ou 2 Crônica, no capítulo 31. O capítulo eu tenho certeza. Dá uma olhadinha lá. 3 em 3 anos era feito um balanço. E aquilo que sobrava, aí era distribuído para toda a nação de Israel. Todos. Sabe o que acontece? Em Lucas capítulo 18, versículo 12, nós temos ali uma coisa interessante. Uma coisa muito interessante. Ali fala a história do fariseu e do publicano. Ali o fariseu, quando orou, ele falou assim, olha, Deus, eu sou um cara que eu não sou igual a todo mundo,
eu sou um cara diferenciado. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Olha que coisa importante. Dou o dízimo de tudo. Aí o publicano falou assim: Deus, eu só peço que tu tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Aí Jesus, quem foi justificado? Aí com certeza foi o publicano, porque ele falou que aquele que se exalta, ele é humilhado. E aquele que é humilhado, ele é exaltado. Pastores, para com isso. Para de hipocrisia. Para de ensinar mentira para as pessoas. Para de ser prepotente. Para de ser arrogante. Faz uma coisa, pastor, se humilha. Estude a Bíblia. E você não vai correr o risco de ficar ensinando mentira para as pessoas. Essa é a verdade que eu tinha para falar com você sobre dízimo. Alguma coisa sobre dízimo, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, que nós tenhamos um bom entendimento sempre na palavra do nosso Criador. Um abraço a todos os nossos inscritos e o nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Amém? Graça eterna.